Uma vidente fez várias previsões estranhas para Eugênia. Entre elas, disse que um gato preto lhe cantaria uma canção, que um homem sem um dedo lhe daria um presente e que, depois disso, ela deveria ir ao sítio da sogra sem avisar ninguém. Eugênia achou tudo um completo absurdo e não levou nenhuma palavra a sério. Mas quando as previsões mais improváveis começaram a se cumprir exatamente como haviam sido anunciadas, ela ficou inquieta. A curiosidade acabou vencendo o bom senso e, sem avisar a sogra, decidiu ir até o sítio. Ao chegar lá, encontrou o portão destrancado e se aproximou da casa em silêncio. Bem-vindos. Aqui é o Léo, do canal Recanto das Histórias, com mais uma nova história para vocês. Antes de começarmos, escrevam nos comentários de onde estão nos assistindo. Esperamos que gostem da história de hoje. Esse apartamento está bem surrado, disse a mulher compradora, percorrendo o cômodo com um olhar crítico. Bom, a construção é dos anos 90. Isso estava no anúncio. G deu de ombros parada na soleira da porta. A compradora fez um estalo de língua contrariada e foi até a janela e a porta da varanda. Tem frestas aqui. Ela aproximou a mão da caixilharia. Faz um vento horrível e os aquecedores são velhos e fracos. Os moradores vão passar frio. Olha, houve uma reforma básica há 5 anos. G conteve a voz com esforço. O apartamento está desocupado há 6 meses e lá fora faz um frio de rachar. É tudo normal. Então me dê um desconto. A mulher se endireitou e encarou a dona do imóvel com ar de deboche. De qualquer forma, vai ter que gastar com troca de caixilho e aquecedor novo. O preço já está 10% abaixo do mercado. O que, repito, estava no anúncio e as fotos também estavam lá. Você sabia o que ia ver. Desconto está fora de questão. A mulher fez uma careta desagradável e saiu marchando em direção à porta. Com essa postura você nunca vai vender. Ela disparou com acidez. O bairro é marginal, a reforma é antiga, as janelas são velhas e provavelmente as baratas e percevejos são visitas frequentes. Tenha um bom dia, disse G, abrindo a porta para a incômoda visitante. A senhora fungou. Olhou para ela como se fosse sujeira embaixo da unha e foi marchando até o elevador. G a acompanhou com um olhar irritado e suspirou. O apartamento estava à venda há 6 meses, desde que ela e Rafa pediram para os inquilinos saírem. E até agora, nada. Não dava para alugar de novo, e a venda também não andava. Uma maldição, só podia ser. O que não agradou dessa vez? Perguntou o marido quando G entrou no carro. Diz que faz vento, imagine, respondeu ela, imitando a voz da mulher antipática. Deve ser dentro da cabeça dela que faz vento, brincou Rafa. Por lá também, pelo jeito. G esboçou um sorriso, resmungando algo baixinho. Não tem problema, a gente vende. Rafa deu um tapinha no ombro da esposa. Se não for hoje, será amanhã. Que tal contratar um corretor? Ela pensou em voz alta. Claro, e pagar a comissão dele depois, protestou o marido. Esses parasitas não merecem 1 centavo sequer. E o seu projeto? A gente precisa do dinheiro. G lançou um olhar meio culpado para ele. Olha, Rafa se virou para ela. Posso abrir minha academia um pouco mais tarde. O Vando consegue guardar os equipamentos por mais um tempo. Ainda temos 1 ou 2 meses. Ele ligou o carro e saiu da vaga. E se da próxima vez eu for mostrar o apartamento? Rafa sugeriu de repente. Afinal, a venda é do meu interesse também, e mulheres certamente não vão agir assim comigo. Tudo bem, pode ir. G concordou após uma breve hesitação. Amanhã faço uma cópia da chave para você. Ótimo. Rafa sorriu satisfeito e girou o botão do rádio aumentando o volume. G ficou olhando pela janela, apoiando a bochecha no punho fechado, com o cotovelo na porta do carro. Por que ela era tão azarada? Não conseguia vender o apartamento, nem pedir adiantamento no trabalho, nem fazer aquela maldita torta segundo a receita da sogra. Lá fora, as paisagens urbanas de inverno se sucediam, neblina espessa e vitrines iluminadas. É claro que G nem sempre estava naquele estado de espírito tão derrotista. Alguns anos atrás,
depois de mais uma viagem de férias, a mulher se olhou no espelho, balançou a cabeça com desaprovação e concluiu que estava na hora de perder os quilos extras. G sempre adorou doces, embora soubesse dos males que causavam a silhueta. Mas os delicados bolinhos e os soufflés aerados a seduziam de tal forma que era simplesmente impossível resistir. O resultado: dobras indesejáveis na cintura, quadris e barriga mais volumosos. Após uma negociação interna entre a consciência e o bolso, G se inscreveu numa academia perto do trabalho para malhar à noite depois do fechamento. Tinha sorte de que o centro de jardinagem onde trabalhava como vendedora sênior não era o tipo de lugar requisitado à noite, e os funcionários já estavam livres às 7. No primeiro dia na academia, G ficou perdida e não fazia a menor ideia por onde começar a trabalhar o corpo. A resposta veio do charmoso instrutor local, que prontamente se ofereceu para ajudar e a inscreveu em aulas individuais. Foi assim que G conheceu o futuro marido, Rafael. Aos poucos, a convivência foi ultrapassando os limites da academia. Eles começaram a sair, passear, visitar lugares interessantes. E um detalhe curioso veio à tona, algo que nenhum dos dois havia mencionado por muito tempo. Em 4 meses de treino, G havia emagrecido e estava com uma aparência renovada. Ninguém diria que ela tinha acabado de completar 40 anos. Já Rafael, ao contrário, aparentava bem mais do que sua idade real por causa dos cabelos grisalhos precoces e das sobrancelhas marcadas. A mulher ficou bem surpresa ao descobrir que era 7 anos mais velha que o eleito. No começo, os dois se sentiam sem jeito. Mas com o tempo ficou claro que a idade não passava de um número. Ninguém, além dos fofoqueiros de plantão, se incomodava com isso. As amigas diziam que o instrutor jovem inevitavelmente abandonaria G, que com aquele trabalho ele podia trocar de namorada como quem troca de roupa. Dúvidas distantes também atormentavam a própria mulher, mas todas se dissiparam quando Rafael, de surpresa, pediu ela em casamento durante um treino. G derreteu e aceitou. Ela nunca havia se casado antes. As coisas simplesmente nunca haviam funcionado com os homens. Vivia sozinha com um pequeno Spitz caramelo no apartamento que havia herdado da avó aos 18 anos. Depois do casamento, temos que morar juntos, declarou Rafael com seriedade. Eu tenho um apartamento espaçoso e novo. Minha mãe me ajudou a comprar há alguns anos e o seu é velho e pequeno. Então vou alugar o meu para não ficar parado, sugeriu G. O futuro marido aprovou a ideia e logo foram morar juntos. Antes do casamento veio o encontro de Eugênia com a futura sogra, Isadora Valéria. A mãe do marido era uma senhora de baixa estatura, atarracada, seca e de personalidade marcante. Ficava claro imediatamente que a aparência inofensiva era uma armadilha. Nem a blusa com babados nas mangas, nem as joias, nem os sapatos arrumados conseguiam disfarçar o olhar penetrante de Isadora Valéria, cortante como raio-x. Olá, querida. Ela esticou os lábios de propósito ao ver G. Faz tempo que quero ver pessoalmente quem conquistou meu filho. Olá, prazer em conhecê-la. Sou Eugênia. G se apresentou, tentando abraçar desajeitadamente a sogra. Sentiu que o corpo dela estava tenso como o de uma cobra prestes a dar o bote. Durante a hora em que Isadora esteve de visita, G se sentiu como se tivesse passado por um interrogatório policial. Família, escolaridade, trabalho, hobbies, gosto musical, relação com animais, sonhos, amigas, tudo caía na mira da mãe de Rafael. Ele mesmo ficava sentado ao lado e só sorria ou fazia comentários breves. O que G menos queria era responder sobre a idade, mas não havia saída. Ao ouvir que ela estava passando dos 40, Isadora desviou o olhar de forma significativa. Querida, espero que você não pretenda adiar a questão dos netos. Ela disse num tom que misturava inflexibilidade e polidez de aço, apontando para o Spitz deitado perto da cadeira de G. Já passou da hora de largar essas bobagens. Desculpe. Eugênia pegou o cachorrinho no colo imediatamente. A gente nem casou ainda. É cedo para pensar em filhos. No seu caso, já não é cedo. Está quase tarde, observou a sogra no mesmo tom.
Mãe, sério, o que é isso? Rafael interveio gentilmente. Uma noite tão boa e você já vai no assunto que dói. Isadora Valéria se virou para ele e, um segundo depois, já sorria cordialmente. Você tem razão, filho. Ela acenou com a cabeça. Trouxe o bolo que você gosta. Comam e vou deixar a receita para sua futura esposa. Que ela aprenda. É uma receita da família. A mãe de Rafael se levantou de um salto e foi até o corredor, onde havia deixado uma sacola com o presente. Mas depois de um interrogatório daqueles, G mal conseguia engolir nada. O restante da noite transcorreu em discussões sobre o casamento que se aproximava. E quando Isadora finalmente se despediu e deixou o apartamento, G exalou um longo suspiro e quase deslizou pela parede. Ai, claramente não gostou de mim, Rafa. Eugênia olhou para o noivo com ar sofrido. Bobagem. Rafael fez um gesto com a mão. A mãe tem um jeito difícil, sim, mas vai se acostumar com você com o tempo. Rafa, me desculpa, mas com esse talento ela deveria ter feito carreira em algum órgão de fiscalização. G não se conteve. Ela foi assistente de delegado. O homem deu um sorriso. Já faz quase 15 anos que está aposentada, mas é difícil esquecer os hábitos. G deu uma risadinha nervosa e engoliu em seco. Foi então que ela pensou que entendia perfeitamente o pai de Rafael. Não escapar de uma mulher assim seria simplesmente impossível. O casamento não foi luxuoso, mas foi tradicional, com restaurante, banquete e bolo. G sempre imaginou seu grande dia exatamente assim. E mesmo tendo 40 anos, os sonhos de infância precisavam se realizar. O vestido assentava perfeitamente na silhueta tonificada, resultado de muito esforço e dedicação na academia. Ao lado, o marido lindo num terno. Em volta, familiares e amigos. E nem a cara fechada de Isadora Valéria com seu sorriso artificial conseguiu estragar o humor de Eugênia naquela noite. Depois do casamento, começou a vida normal de uma família comum. G se mudou definitivamente para o apartamento do marido e encontrou inquilinos para o seu antigo. Rafael continuou trabalhando como instrutor e passou até a dar aulas em grupo, enquanto Eugênia permanecia no mesmo lugar, como vendedora sênior no centro de jardinagem. 3 anos se passaram de forma tranquila e quase imperceptível. A mulher juntou dinheiro e comprou um carro, não novinho, mas adequado para quem estava aprendendo a dirigir. Rafa conquistou um título importante na sua área como profissional de educação física e só as aparições esporádicas da sogra envenenavam a vida do casal. O homem não via nada de errado nas perguntas indiscretas da mãe sobre filhos, mas ele próprio nunca levantava o assunto com G. Ela havia decidido que as coisas seguiriam seu rumo. Ninguém pretendia sair correndo para ter filhos só para deixar Isadora Valéria em paz. Mesmo assim, Eugênia gostaria de estabelecer com a sogra, se não uma relação de amizade, pelo menos uma relação de paz. Ela havia tentado fazer o bolo seguindo a receita dela, mas nunca conseguia acertar. Tentava puxar conversa sobre outros assuntos que não fossem netos, mas sem sucesso. Tentou se aproximar pela questão do sítio. Não deu muito certo. O sítio, aliás, Isadora Valéria tinha havia muito tempo. No verão ela cultivava flores por lá, colhia frutas, mas não era muito fã de cuidar de canteiros. Preferia ir descansar e bater papo com as vizinhas o ano todo, alegando que o ar do apartamento na cidade a sufocava. Às vezes, Rafael e G também iam lá para fazer churrasco ou ajudar em alguma coisa da casa. Em cada um desses encontros, G tinha a sensação de que a sogra a tolerava por educação e amor ao filho. No fim, G desistiu das tentativas frustradas de se aproximar e deixou as coisas como estavam. Nos encontros de família, ela se comportava de forma cordial, sorria, mas nada além disso. E aparentemente todos estavam satisfeitos com esse estado de coisas. Cerca de 6 meses atrás, Rafael se animou repentinamente com a ideia de abrir seu próprio negócio, uma academia. Um conhecido havia prometido vender equipamentos usados por um bom preço e ajudar com a reforma do espaço se necessário. Mesmo assim,
O negócio exigiria investimentos e não seria pouco. Foi então que o marido propôs que G vendesse o apartamento pré-matrimonial e investisse na ideia dele. Rafa prometeu a ela metade dos lucros e garantia que, com sua experiência e habilidade, não faltariam pessoas querendo se inscrever na academia. A mulher pensou e concordou. Ela amava o marido e confiava nele. Desde então, o apartamento estava à venda, mas sem sucesso. Errei quanto tempo? Como você está? Um motorista atarracado acenou para G com entusiasmo, enquanto depositava mais um palete de plantas recém-chegadas no depósito. Olá, Nando, respondeu ela, marcando na lista com um tiquinho a remessa de ficos do palete. Tudo igual por aqui, e você? G e Nando eram amigos de longa data e trabalhavam na mesma empresa havia muito tempo. Ele era motorista, responsável por levar as mercadorias do depósito até a loja. Ela havia começado como estagiária e depois virou vendedora. Fernando e Eugênia se conheciam desde a escola, mas passaram a ter um convívio mais próximo justamente por causa do trabalho. Olhando para eles, era difícil não acreditar que a amizade entre homem e mulher existe de verdade. Fernando era casado havia muito tempo, criava um filho, e Eugênia havia se casado. Percebendo algo de triste no tom da amiga, Nando depositou mais um palete na prateleira e a encarou com atenção. Conta, por que essa cara de enterro? Uma compradora foi grossa na visita. G suspirou sem negar. Só isso? O homem se admirou. Por uma bobagem dessas você está assim? Quer vender logo, né? A situação exige. Eugênia riscou mais um item da lista com força, pressionando a caneta que mal escrevia. O amigo do Rafa não pode guardar os equipamentos pra gente para sempre. Tem outros interessados em comprar. Sabe, você está pensando demais nisso. Nando sacudiu as mãos. A minha Cláudia diz que tudo acontece na hora certa. Quer dizer que o comprador certo ainda não apareceu para o seu imóvel. E se eu não tiver tempo de esperar que ele apareça? G batucou a tampa da caneta nos vasinhos de era ao seu lado. E olha, Nando, eu não acredito muito nessas marcas do destino. Mal você faz. O homem descarregou um saco de terra. Às vezes vale a pena prestar atenção nelas. Ele queria acrescentar algo mais, mas de repente a luz no depósito piscou e apagou. Ficaram acesas apenas as placas vermelhas de emergência com a inscrição Saída. O que foi isso? G franziu a testa. Espera aqui, vou ver o que aconteceu. Nando assentiu, acendeu a lanterna do celular e continuou descarregando a remessa de plantas. 10 minutos depois, a mulher voltou ao depósito também com lanterna. Uma árvore caiu com o vento na rua ao lado e derrubou os fios da nossa linha. Ela informou ao motorista. Os caixas pararam, meu computador também. A companhia elétrica disse que só consertam à noite. Por isso a direção está mandando todo mundo para casa. De qualquer jeito, sem luz não dá para passar compras, e os clientes vão derrubar os vasos no escuro na loja. Tudo bem, deixa eu terminar de descarregar o resto e pronto. Nando ajeitou o boné. Em 10 minutos o trabalho estava feito. G já se preparava para sair do depósito escuro quando o amigo a chamou. G, que tal a gente sentar naquele café ali na esquina? Você foi o meu último serviço hoje, e você ganhou um dia abreviado inesperado. 100 anos que a gente não bate papo. O que você acha? Ah, tudo bem, vamos. G acenou com a mão. Você tem razão. O café recebeu os visitantes com uma decoração aconchegante, janelas largas e poltronas confortáveis espalhadas pelo salão. G e Nando se acomodaram numa mesinha, fizeram um pedido de um bule de chá de frutas e 2 docinhos. Espero que sejam de baixa caloria, disse a mulher depositando o cardápio. Não quero ficar arquejando na academia depois. Nando apenas fez uma careta. Não fala besteira. Você fez um trabalho enorme com você mesma. Ele mostrou o bíceps de brincadeira. Um docinho não vai afetar em nada a sua forma. Para com isso e coma tranquila. G sorriu de bom humor. Com Nando era fácil, como com uma amiga de infância. Ele sabia arrancar uma risada, contar histórias engraçadas e dar conselhos. E o mais importante, G era conhecida da família do Nando. Os havia convidado para o casamento.
Rafa sabia da amizade entre os dois, mas sempre tratou isso com indiferença total. A conversa ao calor das xícaras de chá foi mesmo esquentando, e a novela da venda do apartamento já não parecia tão trágica. Como vai a sua cobra? Nando perguntou irônico, enchendo a xícara com o chá do bule. Sempre pedindo netos, G bufou, como uma música emperrada. E você, o que você quer de verdade? Honestamente, sim, quero. A mulher baixou os olhos, rodando a xícara entre os dedos. A gente está tentando, mas sem resultado. O médico culpou minha idade, claro, mas fora isso não há nenhum impedimento para engravidar. Ah, esse organismo feminino complicado e misterioso, resmungou Nando. Quando a Cláudia estava grávida do Pedrinho, inchou que nem uma bola e ficava me mandando comprar arenque e maçã azeda. Tá bom, G freou o amigo que num rompante poderia soltar detalhes desnecessários e inoportunos. Tá bom, o homem acenou inocentemente com as mãos. Mas pelo menos o Pedrinho devora peixe desde pequeno. A conversa foi fluindo de um assunto para outro. Lá fora uma garoa fina caía sem vento. Nas brincadeiras e na conversa fiada, a dupla de amigos não percebeu quando uma moça loira entrou no estabelecimento, trocou algumas palavras com uma funcionária e depois lançou um olhar estranho para os dois clientes. Alguns minutos depois, ela saiu, tirou uma foto deles pela janela do lado de fora e foi embora rapidamente. Logo o chá acabou e os docinhos foram devorados. Após pagar a conta, G e Nando começaram a se preparar para ir embora. A mulher lembrou que de manhã não havia encontrado vaga perto do trabalho e havia deixado o carro num beco atrás da praça. O que fazer com você, coitada? Nando suspirou teatralmente. Vamos, te acompanho pelo menos. A cidade embrulhada na neblina de inverno parecia uma cena tranquila e serena. Época em que todos já tinham passado pelas festas e voltado ao trabalho. Mas a atmosfera ao redor ainda preservava certo charme. Aqui e ali piscavam guirlandas, erguiam-se árvores enfeitadas, figurinhas decorativas iluminadas. Uau! Olha só, G, um circo! Nando apontou surpreso para uma enorme barraca colorida na praça. Não imaginava que eles viajavam nessa época. Faz frio. Eles caminhavam devagar ao longo da praça, passando pela tenda, pelos trailers com guloseimas variadas e pelos cartazes com anúncios de apresentações. Justo então, uma animada moça com folhetos na mão, fantasiada de palhaça, saiu ao encontro de Nando e G. Faça uma pergunta para a vidente Elara completamente de graça e saiba o que o futuro guarda para você. Não, a gente não tem tempo. G tentou contornar a promotora, mas ela continuou falando e enfiando o folheto nas mãos deles. G, você não tem curiosidade? Nando foi o primeiro a pegar o papel colorido. É de graça, vamos entrar. Isso é uma roubada, Nando. G fez uma careta. Você não é criança, mas acredita em moleza. Se for uma roubada, juro que como meu boné. O amigo declarou com grande convicção e habilmente pegou 2 folhetos das mãos da promotora. G revirou os olhos e, resmungando algo sobre os artistas de circo importunos, foi atrás de Nando. Alguns metros à frente, viram um pequeno trailer colorido, decorado com bandeirinhas, enfeites e fitas. Uma escadinha curta levava até a porta. Vai você, eu espero aqui. G esfregou as mãos uma na outra. Nando entregou a ela sua pequena bolsa com todos os pertences valiosos, subiu os degraus com agilidade e desapareceu no trailer. Ficou lá por uns 10 minutos. G já pisava no lugar para aquecer os pés quando ele reapareceu, radiante e alegre. Vai lá, G, não tem nada de assustador, ele disse sorrindo. Ninguém vai te enganar. Uma pergunta e uma resposta. A senhora é interessante. A mulher lançou um olhar cético para o trailer e depois para o amigo. Bom, G concordou relutante. Quando vai ter outra chance dessas? Vai logo. Nando a cutucou com entusiasmo. Eugênia cedeu, percebendo que o amigo não ia desistir. Ela resmungou alguma coisa, subiu a escadinha e puxou a portinha. Por dentro estava mais quente do que lá fora, mas não sufocante. Na penumbra flutuava o cheiro de algo agridoce, acre, que batia nas narinas com sua densidade.
Do teto pendiam tecidos coloridos, lenços e franjas de todas as cores. Entre, não tenha medo. A vidente a chamou lá do fundo. Venha até a Elara. A visitante se aproximou nervosamente da mesa, onde estava sentada uma vidente de cabelos negros, muito maquiada e claramente não jovem, vestida com um vestido colorido e um colete com bordados elaborados. Na cabeça, ela usava uma bandana vermelha. Nas orelhas, balançavam brincos pesados. O pescoço estava afundado em colares. Elara lembrava ora uma pirata, ora uma personagem saída de um conto popular. Me disseram que posso fazer uma pergunta. G estendeu o folheto para a vidente e sentou na cadeira entalhada com um assento gasto em frente a ela. Pode sim, pode. Pergunte. A vidente deslizou um olhar perspicaz sobre ela. O que quer saber? G hesitou sentada na cadeira. Contrariando suas expectativas, ela de fato não tinha a sensação de que queriam lhe passar a perna. Quero ajudar meu marido a abrir um negócio. Ela começou, após pensar alguns segundos. Vamos ter sucesso? Elara a encarou atentamente e disse, me dá um objeto do seu marido. G se lembrou de que no fundo da bolsa tinha o chaveiro do Rafa. Ele havia perdido, ela havia encontrado e ficava esquecendo de devolver. Eugênia colocou o objeto nas mãos finas e frias da vidente com segurança. Ela apertou o chaveiro, fechou os olhos e ficou imóvel. Tudo bem, agora vai me dizer um monte de banalidades animadoras em termos gerais e acabou. G pensou cética. Elara de repente mudou a expressão e começou a murmurar, abrindo os olhos de repente. Quando o gato preto te cantar uma canção, o sem-dedo fizer um presente, vai até a morada alheia onde a cozinha é fria. Lá você vai encontrar todas as respostas para suas perguntas. No rosto de G se abriu uma expressão decepcionada e azeda, e por dentro começou a ferver uma irritação. Obrigada, a mulher murmurou recuperando o chaveiro do marido da vidente. Esses foram os 5 minutos mais inúteis da minha vida, Eugênia reclamou quando Nando a encontrou na saída do trailer. Nunca mais vou me deixar convencer por você, Fernando. Ela recontou ao amigo surpreso o que havia acontecido quando a tenda do circo ficou para trás. Estranho. Para mim, ela falou tudo claramente. Nando coçou a cabeça por baixo do boné. Não faz sentido. E para você, o que ela inventou? Perguntei se a gente ia ter um segundo filho com a Cláudia. O homem começou a relembrar. Ela respondeu. Sim, vai nascer uma menina nos dias em que o sol aparece pouco. Chamem com o nome da avó da mãe. Aí a felicidade virá para a família. Eu entendi tudo na hora. Dias em que o sol aparece pouco é quando o inverno está no auge. E o nome tem que ser Vera. Mas o que seria esse gato preto? E o sem dedo no meu caso? G franziu a testa. Não sei, pensa. Talvez você entenda mais tarde, Nando sugeriu. Eles chegaram até o carro de G, ainda discutindo a previsão estranha. Já sentada ao volante, a mulher decidiu simplesmente tirar da cabeça os delírios da vidente maluca. Em casa, Eugênia encontrou uma visita indesejada. Ou melhor, a visita. Isadora Valéria havia aparecido. Ela e Rafa conversavam na cozinha tomando chá da tarde e pareciam discutir algo relacionado ao sítio da sogra. Eugênia franziu o rosto. Apesar de a diferença de idade entre elas ser de 19 anos, ela se sentia diante da mãe do marido como uma aluna que aprontou e foi chamada no gabinete do diretor. Boa tarde e bom apetite. G se debruçou na cozinha, forçando um sorriso. Ah, esposa, oi, senta com a gente, vem comer. A mãe trouxe o bolo dela. Não, obrigada. Eugênia recusou com muita educação. Eu comi alguma coisa depois do trabalho. Ainda não estou com fome. Precisa comer com regularidade, observou Isadora Valéria. Hábitos ruins prejudicam a saúde. G ficou calada, mas pensou internamente que tomar café à noite também não era um hábito muito saudável. Ela foi para o quarto, se trocou, arrumou a bolsa e foi afagar o amendoim que havia acabado de acordar. Enquanto isso, a visita resolveu ir embora. Não esquece o domingo daqui a 2 semanas, Rafinha. Isadora Valéria lembrou ao filho.
O homem assentiu com ar entediado e ajudou a mãe a vestir o casaco. G achou que seria indelicado ficar deitada no sofá e também foi até o corredor, como se veria em má hora. Querida, você foi ao ginecologista? A sogra perguntou com um olhar perspicaz, ajeitando um lenço no pescoço. A saúde do Rafael é impecável. Ele é instrutor e cuida da sua saúde regularmente. Com esses anos todos, ficou completamente claro para mim que o problema pela ausência de netos não é ele, é a esposa dele. Eugênia ficou boquiaberta com aquela investida tão indiscreta. Sim, estou bem, ela respondeu, como se estivesse se justificando. Não precisa se preocupar assim. Mãe, o táxi já chegou, você vai se atrasar. Rafael apressou a mãe para salvar G de mais ataques. Até logo, disse G com esforço. Ela estava com vontade de quebrar alguma coisa. Tamanho era o furor que borbulhava lá dentro. Alguns minutos depois, Rafa voltou. A mãe, como sempre, me desculpa. Ele deu de ombros. Pois é. G cruzou os braços. 4 anos já se passaram e ela sempre com a mesma coisa, como se a gente estivesse deixando de ter filhos para contrariar ela. Não leva para o lado pessoal. Rafa a abraçou pelos ombros. É uma visão antiga. Família sem filhos é família defeituosa. Sou eu que sou defeituosa para ela. G não aguentou. Rafa, não importa o que eu faça, como eu me esforce, ela sempre vai me olhar como se eu fosse um rato. A mãe tem medo de rato. O marido deu um sorriso. Vou passear com o amendoim, tomar um ar. G resmungou depois de um instante. E depois vou para a academia. Rafa já estava saindo quando se lembrou de algo e voltou a se virar para ela. E você tomou os suplementos esportivos? Lembra que não pode pular, né, para manter a forma? Quando eu voltar, eu tomo, respondeu G. Desde o início das atividades na academia, Rafa havia escolhido para ela um conjunto completo de suplementos alimentares para esportistas. Com ele, o excesso de peso saía mais rápido e os músculos cresciam mais depressa. O marido tomava produtos similares e fiscalizava com cuidado para que Eugênia não pulasse as doses. Tudo bem, então eu misturo tudo e preparo para você. Rafa sorriu, jogou a guia para a esposa e foi para a sala. Algumas semanas se passaram. O frio do inverno continuava firme. A vida seguia o seu rumo. A eletricidade no trabalho foi restabelecida. A sogra parou de aparecer de surpresa, mas também ninguém ligava em relação ao apartamento. O Vando diz que apareceu outro comprador para os equipamentos, Rafael dizia, estalando os dedos nervosamente, parado perto de um aparelho. Ele está disposto a pagar o valor total à vista. O que eu posso fazer, Rafa? Eugênia perguntava com voz culpada, abrindo bem os braços. Não vou tirar um comprador de debaixo da terra agora. Seria ótimo. O marido franziu a testa. Tudo bem, dane-se, liga para o corretor, pede que ele ajude. Preciso vender logo, é questão de sobrevivência do negócio. Mal G tinha terminado de dizer, está bem. A contragosto, o telefone, como por mágica, tocou sozinho. Na tela apareceu um número desconhecido. Eugênia largou imediatamente o aparelho, se enxugou com uma toalha e atendeu. Ouviu, não acreditou nos próprios ouvidos e voltou o olhar radiante para o marido. Os compradores querem ver o apartamento amanhã às 2. Ela comunicou quando a ligação terminou. Vai comigo. Você queria participar, não é? Rafa primeiro ficou animado, mas depois se constrangeu e apertou os lábios. Não vai dar. Esqueci completamente. A mãe pediu para buscar no mercado e instalar um fogão elétrico novo no sítio às 3. Ela vai dar um encontro com a vizinha amanhã. Fazer quentão. G suspirou, percebendo que iria sozinha para a visita, como sempre. Contrariar as decisões de Isadora Valéria, mesmo que indiretamente, custava caro. Ainda bem que amanhã é domingo e não preciso pedir para sair do trabalho, disse a mulher. E à noite a gente se encontra e discute tudo na academia. Claro, Rafa assentiu. E não esquece dos suplementos hoje. Os do pote grande cinza em casa na prateleira da cozinha. Certo, G respondeu, voltando ao aparelho. A mulher foi para a visita com uma sensação agradável de expectativa. Algo que antes nunca havia acontecido.
O estado de espírito habitual de talvez havia dado lugar a algo quase afirmativo. Com certeza hoje. Em frente ao prédio já esperava a potencial compradora. Diferente da antipática senhora anterior, ela imediatamente transmitia simpatia. Baixinha, atarracada, sorridente, um pouco mais nova que G. No elevador conversaram sobre a antiguidade do prédio, sobre quando havia sido feita a reforma do hall e outras amenidades de condomínio. Que iluminado! Lado do sol! A visitante exclamou admirada olhando para o cômodo. Quase 45 metros quadrados, grande para um apartamento de um quarto. Muito bom. Ela examinava o espaço com cuidado, mas sem pedantismo. Não torceu o nariz, não soltou comentários ácidos, apenas fazia perguntas pertinentes ao longo da visita. Certo, os canos a gente troca, o revestimento a gente refaz. E isso aqui, o que é? Armários embutidos? Meu Deus, que antiguidade! Exclamou a compradora. Mas a gente pode manter, é só modernizar. Espaço extra para guardar coisas nunca é demais. G até achava graça da reação dela. Estava tão acostumada com avaliações completamente diferentes do seu apartamento que ouvir o oposto soava muito estranho. E essa janela a gente tira e incorpora a sacada ao quarto. Isola. A compradora continuou. Vai ficar com mais luz e espaço. Simplesmente perfeito. 10 minutos depois, a senhora declarou com um sorriso que o apartamento era do seu agrado e que a negociação poderia ser feita até no dia seguinte. G ficou tão feliz que ficou sem reação nos primeiros minutos. Elas discutiram alguns detalhes formais e combinaram de se encontrar para concluir a negociação em 2 dias. Enquanto conversavam animadamente, as duas saíram do prédio, e foi aí que aconteceu o imprevisto. A compradora escorregou desajeitadamente nos degraus molhados, gesticulou no ar como uma bailarina num passo, e com um grito caiu de jeito ruim. Nossa, você está bem? G correu imediatamente para ajudá-la a se levantar. Está inteira, não se machucou? Esses funcionários da prefeitura, droga deles, não limpam os degraus. Acho que torci o pé. Ai, que dor! A compradora fez uma careta agarrando o braço de G. Lateja! Ai, ai! Eugênia ajudou a mulher a se levantar, passando o braço dela pelo ombro. Deixa eu te levar ao pronto-socorro, ela ofereceu preocupada. E se for luxação ou fratura, Deus nos livre. Seria muito gentil da sua parte, concordou a acidentada. Mas pode ser na minha casa, por favor. Meu marido é cirurgião ortopedista, ele resolve. Eugênia assentiu. Elas foram mancando até o carro, entraram e logo saíram do pátio para a rua. Durante o trajeto de cerca de meia hora, a compradora contou que o apartamento era para o filho e a noiva, de presente de casamento, e que queriam fazer a reforma logo, pois a cerimônia estava marcada para o início do verão. Eugênia garantiu que ela não precisava se preocupar, que o apartamento era juridicamente limpo e que não haveria nenhuma complicação para concluir a negociação. No caminho, reclamaram também dos serviços públicos e das escadas escorregadias. O carro entrou num bairro de casas e parou em frente a uma residência pequena. Perto do portão, um homem já as aguardava. Após uma apresentação rápida, os dois ajudaram a acidentada a entrar no pátio e depois na casa. Confirmou-se que a mulher havia sofrido apenas uma forte contusão. A compradora e o marido até quiseram sentar G para tomar café em agradecimento, mas ela recusou educadamente, alegando outros compromissos. Ela se despediu dos compradores e saiu para buscar o carro que havia deixado do lado de fora. O humor estava ótimo. G sentiu vontade de se dar mais algum prazer, de passear pelas lojas antes da academia e de ligar para o marido. Mas pensamentos agradáveis foram interrompidos por uma visita inesperada. No capô do carro, Eugênia encontrou um enorme gato preto. O bigodudo, com o pelo arrepiado, aquecia-se no metal quente do motor em funcionamento. Ei, amigo, eu entendo tudo, mas preciso ir embora. A mulher se aproximou e estendeu as mãos em direção ao gato, que de repente sibilou preguiçosamente para ela. Depois se levantou, espreguiçou, arqueou as costas, bocejou e miou algumas vezes de forma prolongada.
Tudo bem, tudo bem. G acenou com as mãos sem mais coragem de encostar no invasor peludo. Você canta maravilhosamente, mas eu preciso mesmo ir. O gato a encarou com atenção, se sacudiu e saltou lentamente do capô para o chão. Depois de confirmar que o animal havia sumido num quintal alheio, Eugênia sentou ao volante e discou o número do marido. A notícia de que a venda do apartamento estava tão próxima deixou Rafael imensamente satisfeito. Ele logo começou a se agitar. Ótimo, ótimo. Então vou falar pro Vando começar a empacotar os equipamentos. Sim, e vou arranjar um caminhão para o transporte. Ah, e aliás, já tenho um espaço em vista. Nem vai precisar de reforma praticamente. Vou amanhã à noite fechar o contrato de locação. O marido foi listando com entusiasmo. Então, quando você vender, não coloca tudo na conta de uma vez. O Vando pediu para pagar em dinheiro. Rafa, espera você vender para aí. E depois começa a tomar providências. G freou ele gentilmente. Quanto antes começar, antes terminar. Rafael brincou. E você, para onde vai agora? Vou dar uma volta nas lojas, respondeu G. Você vai sair para o sítio da sua mãe mesmo. Não quero ficar em casa à toa enquanto você não chega. Certo, o marido concordou. Então a gente se vê na academia. Eles se despediram e a animada G entrou no tráfego. No céu brilhava o sol. Um leve frio cintilava no ar. Eugênia ligou o rádio e batia no volante no ritmo da música. De repente vieram à cabeça as palavras quase esquecidas da vidente do circo. Quando o gato preto te cantar uma canção, Eugênia se arrepiou, mas rapidamente afastou aquele estado de estranha meditação. Coincidências acontecem, que um gato subiu no capô para se aquecer. Ora, todos os bichos agora estão procurando um cantinho mais quente. Não tem nada de surpreendente nisso. A mulher passou em frente ao próprio trabalho, deu um sorriso satisfeito e estacionou um pouco mais adiante na cafeteria favorita, onde frequentemente pedia bebidas com os colegas. Por dentro, como sempre, cheirava a canela, massa fresca e sorvete de creme. Mas no balcão, em vez da conhecida barista sorridente, G foi cumprimentada por um rapaz novo. Boa tarde, o que vai querer? Ele perguntou animado. Um café com leite e calda de morango, por favor, G pediu. O barista foi digitando o pedido no caixa, quando de repente saiu um sinal sonoro e depois começou a tocar uma música animada. Parabéns, você é nossa 1000ª cliente. O rapaz sorriu ainda mais. Você recebe um presente. Leva mesmo ou dá para um amigo? Levo eu mesma, claro, G respondeu na hora e acrescentou mais baixinho. Que dia abençoado. Alguns minutos depois, o barista colocou no balcão uma linda caixinha com 3 eclairs da casa, depois um copo grande do café pedido com uma camada de chantilly e uma cobertura de calda de morango. Aqui, aproveite, ele disse. Ficamos felizes se você nos recomendar para os amigos e deixar uma avaliação. Eugênia ficou tão contente que não se aguentou e foi logo à bolsa. Moço, eu estava de um humor tão bom, mas vocês o tornaram simplesmente maravilhoso, ela disse com entusiasmo. Posso deixar pelo menos uma gorjetinha? Sem esperar resposta, G vasculhou o bolso, tirou algumas notas e um punhado de moedas e entregou tudo para o barista. No processo, porém, algumas moedas escorregaram das mãos e rolaram pelo balcão. Sem problema, obrigado, eu pego, não se preocupa. O rapaz a tranquilizou e começou a recolher o troco que havia escapado. G já estava pegando o copo e a caixa quando um detalhe chamou sua atenção. Na mão direita do barista faltava o dedo mindinho. O sem dedo. O pensamento lampejou na mente. G levou um choque. Ela recuou da cafeteria como um caranguejo e, quase se enrolando na porta, chegou praticamente correndo até o carro. E só quando estava sentada no banco é que respirou fundo. Tudo bem, o gato é besteira. Gatos andam na cidade aos montes. Mas qual a probabilidade de encontrar numa cidade uma pessoa sem um dedo, e ainda num mesmo dia que o gato? Eugênia olhou desconcertada para o café e os eclairs. Afinal, o barista sem dedo havia feito um presente a ela, exatamente como a vidente Elara havia dito. Então, G apertou as têmporas. Ela não poderia ter armado isso. E para quê?
Que absurdo! E o que vinha depois? Quando o gato preto te cantar uma canção, o sem-dedo fizer um presente, vai até a morada alheia, onde a cozinha é fria. Mais ou menos isso. Eugênia finalmente expirou e começou a se acalmar. Tomou um gole de café pelo canudo largo e ficou pensando. A mulher não acreditava em videntes, mas naquele dia a realidade havia plantado nela dúvidas quanto à própria posição. Interessante. O que Rafa diria sobre tudo isso? Ela mal havia contado a ele a história da profetisa do circo direito. Com certeza vai rir de mim. Dizer que sou adulta e acredito em coincidências bobas. Mas como não acreditar, se essas bobagens correspondiam exatamente ao que havia sido dito? Para encontrar alguma explicação, G começou a refletir sobre a parte restante da previsão. A morada alheia onde a cozinha é fria. A primeira parte é clara. Qualquer casa que não seja a sua. Mas e a cozinha fria? Provavelmente não é bem sobre a temperatura do ar. Ah, sobre o que então? Pensa, G, pensa. A mulher repetia para si mesma, nervosamente removendo a etiqueta da caixinha de eclairs. Cozinha fria. Onde não se cozinha no fogão? Por que não se cozinha? A dona da casa não sabe cozinhar. Ou talvez não haja fogão. Ou ele não está funcionando? A uma suspeita repentina, a cabeça de Eugênia girou. No sítio da sogra, justamente agora, o fogão não estava funcionando segundo as palavras do marido. Não, de jeito nenhum. Não vou me meter nesse ninho de vespas. G disse para si mesma, olhando no espelho. A disputa entre o medo e a própria curiosidade durou pouco. E, no fim, a curiosidade saiu vencedora. Xingando e se convencendo de que sempre dava para inventar alguma desculpa, G digitou o endereço do sítio da sogra no navegador e ligou o carro. O caminho não seria tão longo. O sítio ficava nos arredores, num pequeno condomínio de chácaras. Em meia hora, o carro de Eugênia parou em frente à casa certa, mas, para espanto da mulher, o carro do marido não estava na entrada. Já foi embora? Que estranho. G murmurou. Ela avançou um pouco, decidindo não chamar atenção, e estacionou perto de um pequeno mercadinho, 3 casas adiante. Sem saber ao certo o que procurava, a mulher se aproximou do portão. As calçadas estavam varridas. Aparentemente, Rafa havia estado por ali nos últimos dias. Não havia chave com G, é claro. Mas o portão parecia destrancado. Ao empurrá-lo, a aventureira involuntária se viu num pátio, ao lado de uma varanda envidraçada. De uma janela entreaberta, vieram vozes. G se escondeu imediatamente atrás de uma parede de madeira que não dava visibilidade e de um arbusto, e ficou escutando, reconhecendo a voz de Isadora Valéria. Ritinha, muito bem, você resolveu tudo na sua casa e trouxe numa garrafa térmica, a sogra lamentava. Imagina, perderam meu fogão novo no depósito, o sem vergonha. Agora tenho que esperar, reclamar, me estressar. Desnecessariamente ainda incomodei o meu filho. Vamos fazer uma reclamação formal para que trabalhem com mais responsabilidade, a interlocutora sugeriu prontamente. Pela parte visível da janela, G viu que ao lado da sogra estava sentada à mesa uma moça de uns 30 anos, com um rabo de cavalo loiro comprido. Com certeza, Ritinha, com certeza. Isadora Valéria acenou com a cabeça. Mas conta, que novidade é essa? O que você queria me mostrar? A moça pegou um tablet e começou a mostrar umas fotos na tela. Enquanto isso, ela suspirava com malícia e estalava a língua. G não conseguia ver as imagens, mas logo percebeu o que a sogra estava examinando com a amiga. Que menina leviana! A mãe de Rafael xingou. Além de inútil para a vida familiar, sem resultado e sem caráter, ainda anda por cafés com o homem. Quantas vezes disse ao Rafinha que casamento deve ser com alguém jovem e saudável, que possa ter filhos. Hoje mesmo vou ligar para ele e dizer para ele mandar ela embora. Espere, não se apresse. A moça moderou o ímpeto da sogra. Só fotos não bastam. Posso criar provas mais convincentes. Faz isso, Ritinha. Os olhos de Isadora Valéria brilharam de um jeito sinistro.
Você não imagina o quanto eu quero que meu filho tenha uma família de verdade, filhos. Quero netos. Ele é um homem saudável, ainda jovem, e está desperdiçando seus anos com essa... O rosto da sogra se enrugou de forma repugnante. G suprimiu uma onda de raiva e a vontade de se revelar imediatamente. É claro que ela nunca havia acreditado que a mãe do Rafa fosse gostar dela. Mas uma coisa era essa, outra era essa espécie de ódio. E agora as duas mulheres repugnantes estavam sentadas ali discutindo, ao que tudo indicava, o encontro de Eugênia e Nando, que de alguma forma misteriosa havia parado em frente à câmera de uma delas. Vou te ajudar. Ritinha falou com mais firmeza. Vou criar conversas falsas entre esses dois pombinhos. Já encontrei na internet a página do cara. É o amigo dela. Faz tempo que se comunicam. Um motivo para uma paixão repentina bastante convincente. Mas quando o seu filho largar a velha esposa, quero que ele se case comigo. Ritinha, eu ficaria muito feliz com uma nora assim. Isadora Valéria sorriu de forma adocicada. Ainda mais que vocês se conhecem há muito tempo. Estudaram juntos. Nunca entendi por que ele não te pediu em casamento logo. Fui parar direto num ninho de cobras. G sussurrou com repulsa. A sogra derramou da garrafa térmica uma bebida quente nos copos. Ao som animador do vidro tilintando, as duas cúmplices começaram a discutir os detalhes do plano. G descobriu que Ritinha era designer gráfica numa grande editora, que Isadora Valéria já estava pronta para acusar a odiada nora de roubo, doença, grosseria. Qualquer coisa, desde que conseguisse separar ela do filho. Mas aí, as fotos apareceram numa hora tão oportuna. Essa moça eu já vi antes. Eugênia lembrou com cautela, se arrepiando. Ela estava entre os convidados do casamento e também no aniversário do Rafa. Então já planejavam há muito tempo como se livrar de mim, suas víboras. G não pretendia ficar mais ali. Já sabia o suficiente. Agora precisava avisar o marido o mais rápido possível para que ele não caísse no espetáculo da conhecida da faculdade. A mulher recuou com cuidado para longe da varanda e deslizou silenciosamente pelo portão. Já sentada ao volante, G sentiu uma alegria amarga e raivosa. A maldita vidente estava certa. As respostas para as perguntas de fato foram encontradas, mas agora isso já não impressionava. Pelo contrário, o caminho de volta para casa transcorreu em silêncio. Eugênia apenas olhava para o para-brisas agarrada ao volante. O lindo dia de sol havia se transformado numa tempestade detestável. Não queria ouvir rádio, não queria ligar música, queria apenas se lavar depressa do que havia escutado. Pelos cálculos de Eugênia, Rafael já devia estar na academia trabalhando com outros alunos. G decidiu pegar em casa o agasalho esportivo, o tênis e a toalha e ir encontrar o marido mais cedo. De qualquer forma, em 1 ou 2 horas, Ritinha e Isadora Valéria dificilmente conseguiriam mostrar algo a ele. No apartamento, Amendoim a recebeu com uma latidinha. Enquanto afagava o cachorrinho, a mulher pensou que seria bom passear com o bichinho. Antes de sair, G tirou os sapatos e foi procurar a guia. No cabide, nada. Na gaveta da sapateira debaixo do espelho, também nada. Que boba! G se deu uma palmada na testa. Esta manhã eu a deixei no parapeito da janela da cozinha. Ela foi apressada pelo corredor e se surpreendeu ao encontrar a porta da cozinha fechada. Ao abri-la, ficou ainda mais surpresa. Perto da bancada estava Rafa com os fones favoritos. Em volta havia potes com suplementos esportivos e pós que os dois tomavam quase sempre. Também na bancada havia uma embalagem vazia de algum medicamento. Todos eles estavam cuidadosamente espalhados na mesa. Do lado havia uma tigela com cápsulas de gelatina vazias. E o conteúdo das cápsulas da caixa, Rafael despejava cuidadosamente em um dos potes de suplementos esportivos destinados à esposa. O que está acontecendo aqui, se me permite perguntar? Eugênia parou na porta. As sobrancelhas subiram sozinhas, primeiro para cima, depois para o centro. Por um momento, a cozinha ficou em silêncio, quebrado apenas pela música abafada e inapropriadamente animada dos fones que Rafael havia tirado. Isso não é o que você está pensando.
São só vitaminas. O homem tentou esconder devagar a embalagem vazia no bolso, mas Eugênia deu um salto a tempo e agarrou o braço dele. A caixa dizia que havia contido comprimidos femininos. G ficou atônita. Depois levantou os olhos para o marido, nos quais brilhou a compreensão. Você estava me misturando isso? Ela disse com raiva, jogando a caixa de lado. Sabendo como sua mãe me atormenta pela ausência de netos, sabendo de tudo, você continuava fazendo isso? Rafael aparentemente percebeu que não adiantava negar. Ele se impertigou com ar de suficiência e cruzou os braços. Você não é tão boba como a mãe diz. Embora não ter percebido em mais de 3 anos seja um absurdo, ele deu um sorriso venenoso. E não teria percebido por mais tempo, o quanto eu precisasse. G ficou petrificada com aquela cusparada. Ela recuou em direção à porta. Eu confiava em você, te amava. Ela disse em voz mais baixa. Por quê? Por que você fez isso? Porque você era uma parceira conveniente e não me atrapalhava. O marido respondia com um certo desprezo. Ficava lá cuidando das suas plantas, não fazia exigências, não queria filhos a qualquer momento. Me olhava devotamente nos olhos, ouvindo e concordando com tudo. Eugênia sentiu que o coração havia sido banhado pela água gelada da realidade. E eu ainda tentava me entender com a sua mãe. A mulher lembrou com amargura, franzindo os lábios. Procurava agradar a ela. Aprendi a fazer aquele maldito bolo. Pra quê, se nunca foi o que nenhum de vocês queria? A mãe tem uma visão da minha felicidade e eu tenho a minha. O marido deu um teatro de ombros. Quem sou eu para discutir com ela? É mais fácil fazer calado o que quero, sem levantar suspeitas. Covarde, escapou de G. Quanta sujeira eu ouvi dirigida a mim da parte dela. Sem frutos, velha, inútil, e você nunca teve a menor intenção de estar do meu lado. Fiz o que era conveniente para mim. Rafael relampejou os olhos de forma ameaçadora. Todo esse absurdo do casamento foi para a mãe parar. Você sabe como ela me perfurou o crânio com seus valores familiares desde os 25 anos? Dava para enlouquecer. Não quero essa família nem esses filhos. Mas não, você começou a ir ao médico e a investigar. Claro que precisei ajudar para que você não engravidasse. Minha carreira está em alta, o negócio está para abrir. E para ser honesto, tem muitas admiradoras mais jovens e mais bonitas que você. Tenho o que fazer sem esse bebê berrando o dia inteiro. G não aguentou, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. Aquela humilhação ela já não conseguia suportar. Por que você veio exatamente hoje assim do nada? Rafael perguntou zombeteiro. Não podia ser uma semana depois, quando a venda do apartamento estivesse concluída e eu já tivesse comprado os equipamentos? A mulher levantou para ele os olhos molhados em ira impotente. Sempre pensei que você não puxou a sua mãe, G disse, enxugando as lágrimas e erguendo o queixo com orgulho. Mas eu estava errada. A sua mãe pelo menos defende valores certos, mesmo que por métodos desagradáveis. Mas você é um egoísta sem princípios que passa por cima das pessoas. É a vida. Ou você ou você. Rafael deu um sorriso sinistro. Vai embora, esposa. Os dois sabemos que agora você não tem mais nada para fazer aqui. Tudo se misturou na frente dos olhos numa mancha cinza horrível de lágrimas. Ela pegou o amendoim no colo e foi correndo para a saída. A mulher ficou enjoada de perceber que, guiada pela justiça e pela lealdade, havia querido avisar o marido da perfídia da mãe, o homem que nunca havia merecido nenhuma coisa nem outra da parte dela. Eugênia não se lembrava de como havia saído correndo do apartamento, chegado até o carro, aberto a porta e se sentado ali dentro, apertando contra si aquele bolinho quente e fofo. Só você me resta, G sussurrou, enterrando o nariz no pelo espesso e desobediente do Spitz. Amendoim se remexeu nas mãos dela. Não entendia por que a dona havia ficado tão triste de repente e para onde a havia carregado assim, nos braços. Reunindo forças naquela noite funesta, Eugênia pediu a Nando que ajudasse com a mudança para o seu antigo apartamento. O melhor amigo tentou arrancar detalhes do que havia acontecido, mas G ficou quase calada o tempo todo, sem querer machucar o coração, ainda em carne viva.
Os dois foram tirando em silêncio todos os pertences de Eugênia do apartamento, sob o olhar escarninho de Rafael, que sem mais nenhuma cerimônia simplesmente humilhava a ex-esposa. Ora soltava piadas ácidas, ora começava a comentar detalhes da aparência dela. Nando tentava não ligar para isso, mas no fim até a paciência dele teve um limite. Fecha o bico, amigo. Para de parecer ainda mais... Nando fez uma careta, procurando o adjetivo. Ou o quê? Rafael estalou o pescoço, encostado na parede. Vou te ensinar a ser educado? Nando fungou e continuou ajudando Eugênia a carregar as sacolas e malas. Meter-se com um profissional de educação física titulado, por mais desprezível egoísta que fosse, o homem não pretendia. A mudança terminou de madrugada. Eugênia ficou sozinha com Amendoim no seu velho apartamento de um cômodo e adormeceu no sofá rangente em lágrimas. No dia seguinte, ela não conseguiu ir trabalhar na hora. Só depois do almoço, disfarçando as olheiras de tanto chorar com base, Eugênia apareceu no centro de jardinagem, dizendo que havia estado no médico. No intervalo, a mulher se recompôs e ligou para a compradora do apartamento. Com o coração pesado, G comunicou que a venda seria cancelada por circunstâncias pessoais. A compradora ficou chateada, mas desejou a G que todos os seus problemas se resolvessem logo. E ainda ofereceu os serviços de sua advogada particular em gratidão pela ajuda num momento difícil. Pouco tempo depois, a mulher foi notificada de que precisaria comparecer ao tribunal para uma audiência de divórcio. Foi aí que Eugênia se lembrou da oferta. A advogada caiu como uma luva, pois Rafael e a mãe pretendiam extrair o máximo possível da ex-esposa e ex-nora. Eugênia sentia fisicamente o ódio com que Isadora Valéria a encarava. Com certeza o ex-marido havia contado histórias inventadas para não se manchar. E a ex-sogra estava só na farra com aquela reviravolta, pois já preparava para o filho a protegida que era tão escorregadia e mentirosa quanto ele. Uma família perfeita, o que dizer. A mesquinhez dos ex-parentes surpreendeu até a advogada, que já havia visto de tudo. Rafael exigia de volta o casaco de pelúcia dado de presente a G, exigia o serviço de jantar comprado pela própria ela. Calculava quanto dinheiro Eugênia deveria lhe devolver pelas aulas pessoais, pelo preço da tabela da academia. O absurdo chegava a níveis ridículos. Em resposta, G, da sua parte, tentava provar que o ex-marido havia lhe misturado medicamentos secretamente. No fim, após alguns meses de embates nervosos e audiências que levavam G às lágrimas, tudo acabou. Eles foram finalmente divorciados, mas havia um lado positivo naquela situação. Eugênia havia feito uma grande amizade com sua advogada e com Valentina, a compradora que não havia se tornado compradora. Ela a apoiou com empatia feminina e não raramente a acalmou depois das neuras armadas por Rafael e pela mãe. Alguns meses depois, o fim da primavera zunia com abelhas nas mangueiras e cajueiros. Floresciam flores coloridas nos canteiros da cidade e aquecia a todos com um sol já verdadeiro, ainda que tímido. Como está bom aqui na sua casa, Cláudia. G estava sentada à mesa na grande varanda coberta, em companhia da esposa do melhor amigo, com uma xícara de café, semicerrando os olhos para o sol. E você ainda não provou os meus cogumelos e os pepinos marinados, disse a corpulenta e exuberante Cláudia com um sorriso, distribuindo tigelas e saladeiras pela mesa. Larga esse café, G. É melhor pegar a garrafa e encher a copinha. A porta de entrada abriu, e uma brisa trouxe até a varanda o cheiro de churrasco, legumes e batata assados na brasa. Pessoal, abre caminho, Nando comandou. O prato quente chegou. Ele carregou bufando uma grande travessa com um buquê de cheiros apetitosos. As mãos ávidas de garotinho logo se estenderam para a carne. Cláudia se inclinou ágil sobre a mesa e deu um tapinha leve nos dedos do filho. Ai, Pedrinho piou. Mãe, por quê? Os adultos ainda não se sentaram. Para onde você está se metendo na frente de todo mundo? Ela repreendeu o filho. Ah, Cláudia, deixa ele comer. G intercedeu boa alma pelo garoto. Numa família, é preciso ensinar o respeito desde pequeno. A dona da casa sorriu. Pedrinho,
Vai buscar a batata da cozinha. Coloca na mesa e pode devorar a mesa inteira se quiser. Eba! O garoto foi disparado da varanda para a cozinha, assustando Amendoim, que cochilava num tapete. Minutos depois, a mesa estava definitivamente posta. Numa panelinha cozinhava um purê suave. Em volta se acotovelavam tigelas com conservas, peixe defumado, farofa caseira e saladas, e no centro reinava soberana a travessa com churrasco coberto de ervas. Então, serve aí, pessoal. Nando esfregou as mãos antecipando o prazer. G, passa os copos aqui. Eugênia passou o seu e alcançou o de Cláudia, mas ela de repente tampou o copo com a palma da mão e balançou a cabeça. Eu estou de quarentena agora, ela comunicou aos presentes, pelos próximos 9 meses. Nando e G se entreolharam, e então o homem foi abraçar a esposa. Quando os entusiasmos e os parabéns se acalmaram, G observou com uma tristeza distante. Lá em casa também se cumpriu a previsão. Nando e Cláudia pararam de sorrir imediatamente e olharam para a convidada com simpatia. G, me desculpa. O homem sorriu com sentimento de culpa. Fui eu que te arrastei para aquele circo idiota, que ele se dane. Não, assim eu teria continuado na ignorância. Você fez tudo certo. G tranquilizou o amigo gentilmente. No tempo que havia se passado, não havia sido fácil para a mulher. G levantou a cabeça e tentou sorrir para os amigos. Tudo o que acontece é para melhor, ela disse, como se estivesse se consolando. Quer dizer, precisei passar por essa experiência para ficar mais sábia. Ah, querida, só não fique obcecada com o que aconteceu. Cláudia lançou um olhar caloroso para ela. No mundo sempre houve gente ruim, mas os bons e generosos são muito mais, pode acreditar. E logo se lembrou. Ai, por que a gente ficou triste assim? Tem o aniversário do Nando e a notícia do bebê. A dona da casa começou a apressar-se, distribuindo carne da travessa para todos. Come, come, enquanto está quentinho. É como na casa da vovó. G riu. Você conhece muitas avós que fazem churrasco? Nando perguntou esperto. A gente pode brindar pela minha reforma que começou? Eugênia sugeriu logo em seguida. Comprei papel de parede novo para o quarto e pedi uma luminária diferente. Bateu uma vontade de tirar os restos da vida antiga. Isso é certo. Quanto menos lembrança do passado você tiver diante dos olhos, melhor. Cláudia assentiu aprovando. De repente, Pedrinho deu um chute, brincando debaixo da mesa com o Amendoim, tão animado que derrubou um copo com suco em cima da mesa. Cláudia deu um ai e foi buscar um pano, enquanto o filho sorria culpado para os convidados. Por alguma razão, G se encantava com toda aquela agitação doméstica e engraçada alheia. No círculo caloroso da família do melhor amigo, ela descansava do peso moral que havia caído sobre os ombros naquele período difícil. Quando lá fora já começava a escurecer, o churrasco na travessa havia diminuído, e o Pedrinho, entediado, foi assistir televisão no quarto. Nando de repente perguntou para a amiga. G, e você tem algum sonho? Terminar logo a reforma, brincou a mulher, escolhendo o cogumelo mais firme na tigela ao lado. Reforma nem sonho é, são devaneios impossíveis. Nando não acreditou. E sendo honesta, G pensou, levantando os olhos para o teto, eu adoraria mudar de cenário e ir longe. Sabe, a minha avó viveu na Amazônia quando era jovem. Talvez fosse para lá. Ela disse com alguma esperança na voz. Isso já é mais próximo da verdade. Nando aprovou. Dizem que as pessoas vão lá não só para admirar a beleza da natureza, mas também para rezar para os espíritos da floresta, pedir saúde, amor e tudo mais que for necessário na vida. Então te mando lá pedir uma geladeira nova para mim. Surgiu atrás do marido a Cláudia sorridente, voltando da cozinha. G caiu na gargalhada, observando mais uma vez como Nando e a esposa eram perfeitos um para o outro, e no fundo do peito deslizou uma nota fina de tristeza. Vocês vão achar que sou boba. G começou a falar em voz mais baixa e séria. Mas ainda não desisti de encontrar a minha pessoa e de me tornar mãe. Cláudia abriu um sorriso largo, trocando um olhar com Nando. Agora você disse a verdade de verdade, observou o homem com honestidade e sem rodeios. Sonhar é possível em qualquer idade.
Cláudia completou. E ninguém acha você leviana por isso. Pelo contrário, a gente até está disposto a ajudar um pouquinho. G os olhou sem entender. Nando lançou um olhar malicioso para a esposa. Tenho um primo, o Arnaldo. Cláudia começou pondo as mãos sobre a mesa. Ele viveu por muito tempo em outra cidade, mas perdeu a esposa para uma doença há alguns anos. Pouco tempo atrás, decidiu também deixar tudo o que era antigo para trás e se mudou para cá. Comprou uma casinha nos arredores, uma pessoa tranquila, calma, adora trabalhar na horta, cultiva violetas, é muito sentimental e bondoso. Trabalha numa lojinha de material elétrico. G esboçou um leve sorriso. O que havia ouvido a havia interessado. Não é um atleta musculoso, mas é um homem honesto e íntegro, Nando acrescentou. E tem as mãos no lugar certo, conserta e arruma tudo. Eugênia ouviu mais um pouco, e aí, sem se aguentar, perguntou. Mas me mostrem pelo menos esse rapaz. Cláudia pegou o telefone com prontidão e, após algumas manipulações, abriu uma foto na tela. De lá, olhava para G um homem de uns 40 e poucos anos, de camisa xadrez, jeans gasto e boné, parado em frente a uma casinha de sítio. Nas mãos, segurava 2 vasinhos de violeta, e ele mesmo sorria levemente. O olhar do desconhecido pareceu a G surpreendentemente bondoso, sincero e limpo. Como se um menino absorto na própria vocação estivesse olhando para ela. Quer que a gente te apresente? Nando perguntou em voz baixa. No próximo feriado dá para organizar. Ele foi lá nos convidar, né, Cláudia? Foi sim. A mulher acenou com a cabeça. Então, G, topa vir como mais uma convidada. Eugênia os encarou a ambos e ficou pensando. É preciso superar as mágoas antigas, independentemente da idade que se tenha. Uma pedra na alma só faz mal, lembrando da dor que se viveu. Então por que não jogá-la fora e se permitir respirar de novo, viver, tentar alegrar-se, rir e acreditar no melhor? Tudo bem, vou sim. Ela acenou para os anfitriões. Que bom. Nando ficou contente. Então brindemos ao futuro encontro. Brindemos. G deu uma risada e levantou o copo. Naquela noite, ficaram ainda muito tempo sentados conversando sobre tudo e mais um pouco, até Cláudia se dar conta de que o filho já devia estar dormindo há muito. Só que Pedrinho já dormia o sono dos justos, abraçado com o amendoim no sofá diante da televisão, com as pernas encolhidas de um jeito engraçado, debaixo de um cobertor macio. G ficou encantada mais uma vez ao ver aquele quadro e pensou que a fase ruim havia finalmente chegado ao fim, e que à frente a esperavam apenas coisas boas, alegrias gostosas, uma viagem e um encontro que talvez anunciasse uma nova e interessante história. Obrigado por terem escutado esta história. Aqui é o Léo, do canal Recanto das Histórias. Escrevam nos comentários o que acharam da história. Se gostaram, se inscrevam no canal e deixem seu like. Para vocês é um gesto simples, mas para nós faz toda a diferença.